Bom, agora nós temos 3 tipos de feixes: linear, circular e elíptico. Agora podemos talvez trabalhar um pouquinho como que você consegue alterar esse feixe quando você passa por um certo polarizador. E o polarizador que você pode ter, o tipo de polarizador que você pode ter, ele depende, coloca aqui o feixe, vou colocar aqui como polarizado ou não polarizado. Ele atravessa um polarizador e esse polarizador faz o quê? Ele altera o estado de polarização do feixe incidente. Tipos de polarizador que você tem. Os tipos são definidos pelo processo físico envolvido. Primeira opção. Como que você consegue alterar o estado de polarização? Pelo processo de absorção, também chamados de dicroísmo, por reflexão, você pode alterar por espalhamento, e você pode mudar o estado de polarização pela birrefringência. O que é birrefringência? Tem 2 índices de refração. Por espalhamento, espalhamento. Vou mostrar o diagrama como é que você consegue provar que o espalhamento consegue polarizar uma luz. Reflexão, vocês lembram como é que você sai um feixe polarizado? Quando se incide no ângulo de... A reflexão ela é polarizada no ângulo de quê? Brewster. Primeiro caso, dicroísmo, por absorção. Eu vou colocar o termo absorção seletiva. Olha só o que acontece quando você entra com um feixe. Eu vou colocar aqui um campo elétrico que ele tem um EX mais um J e Y de entrada e sai apenas, vamos colocar aqui de entrada, e você tem um E de saída, de output, de apenas o quê? J. Pode isso? Pelo desenho pode, né? O que esse cristal está fazendo? Na hora que você encontra a estrutura cristalina, o componente vertical ele não está sendo absorvido, então, tipo, transparente para ele. O horizontal, a estrutura cristalina, no caso aqui da turmalina, você consegue absorver aquela componente. Então, ela é atenuada. E aqui embaixo você tem um exemplo disso, que você tem um cristal que é o mesmo cristal, turmalina, só que numa orientação, a luz que vem de baixo ela fica mais escura, ou seja, não passa nada. E provavelmente você deve ter um polarizador por trás aqui, né? Enquanto que você muda a orientação do cristal, você consegue transmitir essa mesma radiação. Ainda falando como dicroísmo, que é a absorção seletiva, tem um modelo mais macro. Considere um feixe não polarizado. Quando ele encontra um condutor, vamos pensar aqui, ó. Condutor metálico, precisa falar não, né? Um condutor.
E esse campo elétrico que chega na vertical faz com que os elétrons que estão aqui nesse condutor, eles conseguem se movimentar ao longo do condutor. Então, eles absorvem aquela energia, reemitem para todos os dois lados, a onda se cancela, ou por atrito você se atenua, e a componente na vertical não é transmitida. Enquanto que a componente horizontal, que está aqui em azul, ela não consegue fazer aqueles elétrons oscilar, porque estão pequenas linhas, pequenos condutores verticais apenas. Então, eles não oscilam. Então, não transferem energia. Na hora que não transfere energia, a onda horizontal passa. Então, você está fazendo aqui uma absorção seletiva. Esse é o princípio também do polaroide, esse polarizador típico que você encontra por aí, que ele é vários fios estirados que faz com um processo igual a esse. Só que são provavelmente polímeros, não são barras metálicas. Agora, para birrefringência, nós temos dois índices de refração. O estudo desse birrefringência, um exemplo disso é a calcita. Para entender o que significa um material com dois índices de refração, apesar de ser um pouco complexo, a gente pode dar uma simplificada. Primeiro, pelo modelo mecânico. Significa que se você tem uma estrutura cristalina tal que em um eixo você tem uma constante, uma forma de você vibrar, uma constante de mola, ou seja, uma polarizabilidade, ou seja, que é mais fácil de polarizar num eixo do que em outro. Então você concorda que a propagação da onda na matéria, vocês lembram lá, que isso depende de quão polarizável é aquele material. Se ele conseguir polarizar rápido e reemitir rápido a onda, você tem uma velocidade alta naquele material. Se esse negócio é lento, a velocidade daquele material diminui. Então, quanto maior o índice de refração daquele material, menor a velocidade. Então, pensa agora que isso está acontecendo de duas formas no mesmo material, ou seja, num eixo aqui, você tem um índice de refração, N1, e no outro eixo, você tem um outro índice de refração, N2. Então, em uma direção, tem uma velocidade de propagação, em outra, tem outra velocidade de propagação da onda. Tendo isso, então aquela curva típica que representa o índice de refração em função da frequência, lembra disso aqui? Índice de refração no eixo Y e no eixo X da calcita, por exemplo, tem valores diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, esse WB ou WD, para este ponto, ou seja, no eixo X, na direção X, você tem um valor de índice de refração, uma velocidade da onda naquela direção. No outro, você tem um valor um pouquinho maior. No outro valor, quando é ressonante, ou seja, quando absorve, quer dizer, o índice de refração é praticamente 1 naquele material, naquela frequência, no eixo Y, para o X ele é maior do que 1. E aí vai. Altera. Tendo dois índices de refrações, temos duas velocidades, e aí acontece o seguinte. Se você visualizar vamos imaginar que você excita um átomo daquele, e naquele ponto sai uma mini onda se propagando. E lá fora você vai olhar para aquela luz chegando no seu olho, ou em qualquer direção. Se aquela mini onda estiver aqui, e ela irradiar em todas as direções, claro que não vai ser um fóton, vão ser vários, né? Na direção onde você não tem essa diferença de índice de refração, ou seja, a velocidade de propagação é a mesma das duas ondas, eu chamo de eixo óptico. E em todas as outras direções não é o eixo óptico. E se você observar aqui, se eu tenho dois índices de refração, eu vou ter uma onda O, que chama de ordinária, e uma onda E, de extraordinária. A onda ordinária, no caso aqui, ela está mais lenta, né? Que a mini onda ela se propagou até aqui, enquanto a onda extraordinária, no mesmo tempo, se propagou até aqui. Então, no tempo zero, então no tempo t,
eu tenho uma elipse formando a onda extraordinária e tem uma mini elipse, né? E uma mini onda formando a onda ordinária. Entenderam? Agora, como que você faz isso? Não é qualquer fóton que é ordinário, qualquer fóton que é extraordinário. O campo elétrico que estiver em uma direção, ele se propaga a uma velocidade superior. E o campo elétrico que estiver em outra direção, que está representado aqui, saindo do papel, se propaga com uma velocidade menor, que seria a onda ordinária. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu tinha que provar como que é o feixe incidente e como que é esse campo elétrico paralelo ou ortogonal em relação ao feixe que entrou, de entrada. Então, nesse caso aqui, foi uma forma de simplificar, de vocês visualizar que tem duas ondas se propagando, e essas duas ondas geram duas velocidades. E duas velocidades... O que muda também, além, quando se muda a velocidade, quer dizer, muda a índice de refração, o que muda? Na refração também, né? Então, a refração, ela tem um outro valor, né? Pensa na lei de Snell. Quanto maior o índice de refração, mais ele curva. Então, como tem dois índices de refrações, quando você observar uma imagem através desse cristal, o feixe que vier do objeto, ele vai passar aqui, vão gerar duas mini ondas e vão sair dois feixes. Então você vai ver uma imagem dupla. Vocês vão ver isso amanhã também. E essa imagem dupla, uma tem uma polarização e a outra tem outra polarização. Então, se lá no seu laboratório, se você sabe que tem duas imagens, se você pegar um polarizador e colocar numa orientação, uma daquelas duas imagens tem que desaparecer. Na hora que se rotaciona, aquela imagem que desapareceu vai ter que aparecer e a outra vai ter que desaparecer. Porque é o que você está fazendo aqui, né? Pense que você está olhando esses dois feixes aqui. Se eu colocar um polarizador que eu bloqueio esse campo elétrico paralelo, eu não vou ver a onda extraordinária. E se eu inverter o polarizador, eu consigo ver a outra. Polarização por... Você concorda que quando você está olhando para o céu, né? Você está aqui bonitinho, sentado, olhando para cima. E o que você vê aqui em cima? Luz azul. Porque a luz azul espalha mais que a vermelha, né? A intensidade de espalhamento é proporcional a 1 sobre lambda na quarta. Não é? Por aí. Então significa que um espectro de luz azul que entra aqui e vermelho, o azul espalha mais. Então, se você olhar reto para cima, você vai ver um céu azul, porque o fóton azul, vermelho passou reto e não foi espalhado para você. E no pôr do sol, o que aconteceu aqui? O azul foi espalhado e passou só o vermelho. No pôr do sol é assim, né? Eu estou lá em cima, né? Então tem um feixe vindo aqui, ó, um vermelho e um azul. O azul foi espalhado, então ele não chegou no seu olho, e o vermelho chegou no seu olho. Então você vê mais avermelhado. Só que tem uma coisa que precisa ser, além dessa diferença de cor aí que você gera no pôr do sol e na cor do céu, que é azul, você tem uma polarização associada a isso. E o desenho que você precisa compreender é este aqui. Vou fazer um pouquinho maior, que é importante. Figura A. Vocês conseguem ver a orientação do campo elétrico? Eu vou chamar de vertical aqui, ó. Vertical. Aqui eu tenho um dipolo. Então significa que se eu chacoalhar aquele dipolo, se eu chegar com o campo elétrico vertical, eu vou chacoalhar ele nessa direção aqui também, né? E em que direção que é emitida a onda quando você tem um dipolo oscilando ali? Vocês lembram lá atrás, tem um desenho lá que fazia que ele oscila nessa direção, ele irradia em qualquer direção, menos a direção de oscilação. Então ele não irradia para cá e nem para baixo. Somente um pouquinho para cá, bastante para cá e para cá. Ok? Agora eu vou olhar para outra componente, horizontal.
De novo, eu só vou oscilar ele nessa direção. Desculpa, eu vou oscilar nessa direção aqui. Então, ele não emite para cá, nada. E também não emite lá para o fundo. Só nessa direção, nesta e para cima. Só que nossa luz do Sol não é polarizada. Ela é não polarizada. Só que você tem uma possibilidade de representar qualquer estado de polarização aqui em duas componentes. Sabe? Qualquer vetor que você pegar aqui, eu posso decompor em x e y. Então, eu posso olhar só para o componente x, só para o componente y. O que eu concluir dali vai ser correspondente a esse perfil não polarizado. Porque isso é uma soma de vários campos elétricos. Ok? Se eu fizer isso, você concorda que basta somar essas duas figuras? Essa aqui, que não polarizava nada para cima, né? Não irradiava nada para cima, e essa aqui que não irradiava nada para o lado. Se essa aqui não irradia nada para o lado, então provavelmente ela vai irradiar somente esse estado aqui para a luz não polarizada. E olha o que você tem aqui no caso não polarizado. Você tem uma vertical. E aqui em cima somente também uma horizontal. E as outras são todas aleatórias, porque você tem as duas componentes na figura anterior, como você viu. Então, se você olhar para cima, pense que está acontecendo aonde isso aqui? O Sol está aqui, você está onde? Lá embaixo, né? Aqui, vou colocar aqui. Debaixo do oscilador, ou seja, esse oscilador aqui está em cima da sua cabeça. Tem um desenho aqui em cima do céu, aqui, né? Estaria aqui. Você está em pé aqui, vou fazer maior, e aqui em cima está o seu oscilador. Então, se você olhar para cima, o que você vai enxergar? Esse aqui. Ou melhor, esse aqui, só que para baixo. Finalmente, você pode também polarizar por reflexão. Quando você está incidindo uma luz, uma superfície dielétrica, você sempre vai ter uma componente de reflexão. Só que quando, seria no caso A, só que quando você está na configuração do ângulo de Brewster, que está desenhado nessa figura aqui, o que é o ângulo de Brewster? Quando este ângulo aqui refletido e o ângulo refratado forma 90 graus. O que acontece aqui? Quando você tem um campo elétrico oscilando nessa direção, você vai excitar os átomos nessa direção. Só que nessa configuração você não consegue fazer com que eles oscilem ali. Você consegue oscilar somente na direção saindo do papel, que é na direção ortogonal ao plano de incidência. Quando isso acontece, quando chegar nesses pontos na interface aqui, os osciladores também reemitem com aquela mesma direção. Então faz com que a reflexão saia somente com a polarização perpendicular ao plano de incidência. Plano de incidência, que é o plano aqui da lousa. Uma explicação para isso, está aqui. Veja que se você entrar com um plano paralelo, você está oscilando esses átomos nessa direção aqui. E como o plano de polarização é este aqui, ó, onde é o plano onde acontece o ângulo de Brewster, não tem como irradiar nada naquela direção. Então, quer dizer, esse plano aqui, paralelo, não irradia nada quando está no ângulo de Brewster. Vocês estão careca de saber isso, né?